Boa noite para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu começo com esta pergunta: por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? Qual foi a verdadeira razão? O que foi que levou Deus a aceitar a oferta de Abel e rejeitar o sacrifício de Caim? Bem, de acordo com alguns exegetas, Deus aceitou o sacrifício de Caim ou a oferta de Caim porque era oferta de animal, era sangue e representava o sacrifício de Cristo. Ao passo que Deus rejeitou a oferta de Abel porque era legumes, porque era frutos. Bom, de acordo com alguns intérpretes, a razão é esta. Mas vamos fazer a leitura aqui da palavra de Deus em Gênesis capítulo 4 e vamos ver o que foi que levou Deus realmente a aceitar a oferta de Abel e rejeitar a oferta de Caim. Vamos lá, Gênesis capítulo 4, versículo 1 em diante. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Veja bem, Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, ou outras versões, no fim de uns dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Eu vou repetir aqui a leitura para você. E aconteceu no fim de uns tempos, no hebraico para tempos nós temos Yamim, e aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Bom, onde é que está o erro aqui? Será que realmente Deus rejeitou a oferta de Caim porque era de frutos? Aqui está dizendo, e aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então, será que Deus rejeitou a oferta de Caim porque era de frutos da terra? Não. Esta não foi a razão. Vamos lá. Ia acontecer no fim de uns tempos, atente bem, no fim de uns tempos, ou depois de muitos dias, que trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O que a lei dizia, meu irmão? Antes da lei de Moisés, é preciso que saibamos que já existia um sacerdócio. Certo? Grave bem, antes da lei de Moisés, já existia uma lei, já existia um sacerdócio, sim, nos dias de Adão. Ora, aqui nós vemos o seguinte, veja bem, Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. E aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Qual foi o erro de Caim? Atente bem, quando aqui diz assim, e aconteceu no fim de uns tempos, ou podemos entender, depois de muitos dias. Aqui é onde está o erro de Caim. A lei, tal como nós temos em Moisés, uma lei pré-mosaica, você sabe o que ela pedia? Que o primogênito, tanto faz de animais como dos frutos, os primeiros frutos, eles deveriam ser ofertados a Deus. Isso está escrito na lei de Moisés e esta prática ela é pré-mosaica. Nos dias de Caim e de Abel, ou seja, nos dias de Adão, já existia essa regulamentação. Deus estabeleceu isso ainda lá no Éden, ainda nos primórdios, antes do dilúvio. O que Deus requeria? Que os primogênitos dos animais
ou os primeiros frutos fossem ofertados. O problema aqui não é porque era fruto, mas porque Caim ofereceu dos últimos frutos. Ele ficou com os melhores frutos, certo? Com os primeiros frutos, com os mais robustos, com os mais bonitos, ele colheu para si. E passados muitos dias, por isso é que aqui nós temos a expressão, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra. Ou seja, depois que passou o período das primícias, que Caim já tinha se abastecido, comido os melhores frutos, então ele pegou do resto, dos últimos frutos, o que se justifica aqui a expressão no fim de uns tempos, ou depois de muitos dias. Ou seja, depois que passou o tempo das primícias, Caim levou dos últimos frutos para Deus. E foi isso que levou Deus a rejeitar a oferta de Caim. Não é porque eram frutos, mas sim porque ele não levou dos primeiros frutos, e sim dos últimos frutos. E o que foi que levou Deus a aceitar, a receber a oferta de Abel? Foi exatamente porque ele fez ao contrário de Caim. Enquanto que Caim levou dos últimos frutos, Abel ele levou das primeiras ovelhas. O primogênito dos animais, Abel levou. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer mais uma vez aqui a leitura. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Aqui é onde está o sucesso de Abel. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Por que Deus aceitou a oferta de Abel? Porque ele levou dos primogênitos. Ele levou o primogênito de suas ovelhas. E levou também a gordura. Ele ofertou os primogênitos, sacrificou os primogênitos e tirou a gordura. Está bem aqui, ó. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, do rebanho do animal que ele ofertou. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Sobre os primogênitos, eu quero ler bem aqui para você, ó. Êxodo 22, vamos aqui para a lei de Moisés, Êxodo 22 e versículo 29 e 30. Ó. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com a sua mãe, e ao 8º dia mos darás. Está bem aqui, queridos? E Abel, ele fez exatamente de acordo com esta lei. Você pode dizer, professor, mas a lei de Moisés ainda não existia. Sim, eu disse ainda agora. A lei de Moisés ainda não existia, mas existia uma lei pré-mosaica. Existia uma lei pré-mosaica dada por Deus a Adão, e Adão transmitiu para os seus filhos, e nesta lei pré-mosaica havia uma regulamentação bem clara, ordens bem claras, que dos primogênitos deveriam ser ofertados para Deus, e não dos últimos. E aqui é onde está o sucesso de Abel, e o fracasso de Caim está em que ele não honrou esta lei, ele não honrou a vontade e a ordem de Deus, ok? Vamos aqui, o que mais? Êxodo 29, que eu já li, né? 23 a 16, deixa eu ver o que diz aqui. E a festa da cega dos primeiros frutos, do teu trabalho, que houver semeado no campo, e a festa da colheita à saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. O que se diz aqui? Deus, ele exigia, como eu já falei, dos frutos os primeiros, as primícias. Foi exatamente o que Caim não fez, certo? Então, queridos, eu estou dando esta explicação aqui para vocês verem que não é a questão que Caim foi rejeitado porque eram frutos da terra, não é isso. É porque ele levou dos últimos frutos. E por que Abel foi aceito? Porque o seu sacrifício era sacrifício de carne,
era oferta de carne e de sangue, não, mas simplesmente porque levou dos primogênitos. Ó, o Gênesis deixa bem claro isso. Ó. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Eu quero fazer aqui uma leitura aqui em Filon de Alexandria. Filon, ele foi um contemporâneo dos apóstolos, no caso do apóstolo Paulo e os outros, né? Olha o que Filon, estou lendo aqui em Questões sobre o Gênesis, de Filon de Alexandria, livro 1, página 86, 85, aliás. Olha o que Filon vai dizer sobre a passagem que eu acabei de ler. Ele começa assim, ó. Por que Caim oferece as primícias das oferendas alguns dias depois, enquanto Abel trouxe imediatamente uma oferenda das primícias de seu rebanho e suas gorduras? As Escrituras fazem distinção entre o que se ama a si mesmo e o que ama a Deus. Sim, porque um deles tomou para si os frutos das primícias e pensou impiamente que Deus fosse digno apenas dos segundos frutos. Pois as palavras, depois de alguns dias, em vez de imediatamente, e das oferendas, em vez de das primícias, indicam grande perversidade. Mas o outro ofereceu as primícias e os animais mais velhos sem nenhum atraso, sob nenhuma condição e sem nenhuma rejeição de seu pai. Foi o que eu falei, queridos, ok? Então, Filon de Alexandria, ele diz exatamente o que eu transmiti para vocês. Ok, queridos? Se você gostou desse vídeo, gostaria que você desse um like aí. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.